Agradecer aí mais uma vez o pastor Dimas, né? Tá dando essa oportunidade para a gente todo mês, essa quarta teológica, tá abrindo a igreja, agradecer aos irmãos. O pastor Eric é do nosso seminário lá também, é o coordenador pedagógico. Depois ele pode falar um pouquinho lá do seminário, se você tiver interesse em se matricular lá no nosso seminário, o seminário da nossa convenção, seminário Enéas Tonini. Nós vamos falar então de Israel na escatologia, devido até esses debates, né, que há sobre Israel, a Palestina, todas essas questões que estão vigentes aí, e muita gente falando muita coisa, precisa entender algumas questões. Eu quero que os irmãos fiquem bem à vontade, tá? Podem depois perguntar e fica tranquilo se você achar que essa pergunta aí não vale. Toda pergunta vale, tá? Também se eu vou falar algum termo que tá meio complicado você entender, tá? Anota aí, pode perguntar também, ó, não entendi o que significa aquele termo, né? Porque a gente está mais acostumado com as questões acadêmicas e tenta falar o mais simples possível, mas às vezes escapa alguma coisa que para a gente parece muito simples e você tá voando aí, olhando para a tela, pode perguntar, tá? Vai ter um momento aí que a gente pode perguntar. Aquilo é horário, me policiei, que senão eu vou até 6 horas da manhã de amanhã. Então, vamos falar de Israel na escatologia. E a gente precisa entender algumas questões. Tá? Existe na mentalidade evangélica e até na mentalidade cristã um certo entendimento sobre Israel que é meio romantizado. Tá? Você olha lá a bandeira, a... muita gente faz caravana, né? Acho que as maiores caravanas para Israel, para a terra de Israel, é de evangélico. Né? Tem gente que ganha até muito dinheiro fazendo essas caravanas. E aí quando chega lá, o cara vai visitar, aqui Jesus nasceu, aqui Jesus não sei o que, tá, praticamente quase todos os lugares onde se diz que aconteceu alguma coisa ali, não é verdade, né? Porque a mãe de Constantino foi lá, estipulou a esmo que aquele lugar era e fez uma igreja ali, e onde Jesus pisou está 7 camadas arqueológicas para baixo. Pisei onde Jesus pisou. Não, onde Jesus pisou está 7 camadas. Seus sedimentos, né? Quem estuda arqueologia sabe disso. Então, o local onde Jesus pisou já nem é mais aquele local, já foi destruído. Já o Império Romano passou por lá, depois passou por lá. Os muçulmanos, depois passou os mamelucos, depois passaram os otomanos, depois passou o Império Britânico. E aquela arqueologia, né? A gente. Aqui era o que essa igreja? O que era aqui? O terreno. Então, só para exemplificar, a gente está num nível, uns 2 ou 3 níveis de onde era a oficina, né? Se a gente escavar aqui, talvez vai ter peça de carro lá enterrada em algum nível. Eu estou pisando onde o mecânico pisava? Não, você está pisando em alguns níveis. Agora, você imagina a cidade que passou por muitos impérios, foram construídas várias cidades. Então, há um romantismo sobre o que é a terra de Israel, sobre o que é o judeu, sobre o que é a religião de Israel. Então, isso vai prejudicando muitos entendimentos nossos sobre a própria escatologia e as coisas que vão acontecendo. Né? E aí entra as questões políticas também, as politizações e as polarizações
ideológicas a respeito desses acontecimentos. Eu não vou falar propriamente dos acontecimentos atuais, que isso aí a gente falou lá na igreja, tem um vídeo gravado lá no meu canal, você pode entrar depois. Tá? Eu vou me concentrar na questão escatológica mesmo. Mas para isso eu preciso explicar algumas questões para vocês do que é o judaísmo hoje. Tá? Você vê lá, se você for a alguns lugares em São Paulo, você vê o cara vestido todo de preto, com um quipazinho ou um chapelão, né? E você olha aquilo e fala, é um judeu. E você representa o povo de Israel como se fosse aquele indivíduo, mas há muita história em cima disso. Ou você acha que lá no Israel da época de Jesus o cara usava roupa preta e chapelão? Alguns chapéus são feitos com pele de um peixe lá, que nem tem por aqui, né? Na Polônia, em alguns lugares que se fazia aquele tipo de chapéu. Então, há um imaginário que a gente chama sobre aquela figura que a gente entende como é o judeu, que é Israel. E aí, em cima desse imaginário, você vai construindo certas imagens que não são verdadeiras. Tá? E a primeira questão que eu queria falar é que você tem que entender que a religião judaica hoje, ela foi sequestrada, o povo de Israel, inclusive, ele foi sequestrado pelo que eu estou chamando aqui de rabinismo. Tá? Eu não pus judaísmo, camisa de força que foi criado por uma religião, por uma estrutura religiosa que se formou posteriormente. E aí hoje você vê e acha que isto é igual Moisés, é igual Abraão, né? E os rabinos, quando eles vão falar nos programas e nos podcasts da vida, né? Eles falam, não, nós viemos desde Moisés. Fala, não, Moisés não tinha essas práticas, não usava, nem essa religião nem sequer era conhecida, nem no tempo de Jesus mesmo. Era bem diferente do que é hoje. Tá? Foram se agregando certas tradições que não existiam. Mas como foi sequestrado, então você, se você não conhece a história, você vai achar que isso representa o povo judeu. Tá? Então, primeiro eu quero falar desse sequestro. Antes do ano 70, nós tínhamos uma estrutura ali na Judéia que já era muito complexa. Quando acaba sua Bíblia acaba em Malaquias. Não é? Quando acaba sua Bíblia, o império que está ali é o Império Persa. Isso é 430 antes de Cristo. Então tem lá os profetas Zacarias, Malaquias, né? E aí acaba o período profético. E a história mundial está governando um império chamado Persa. Só que esse império, ele cai. Os gregos vão tomar conta do mundo. E isso não está na nossa Bíblia. Porque quando você acaba em Malaquias, Esdras e Neemias estão ali, né? Ageu, Zacarias, Malaquias, principalmente Ageu e Zacarias no período ali de Esdras e Neemias, e eles estão voltando, estão reconstruindo o templo. O templo é reconstruído um pouco antes por Zorobabel. E aí nós estamos na religião do Antigo Testamento. Aí aquilo que Moisés falou, Esdras, como sacerdote, vai tentar reconstruir, se reconstrói o templo, se reestabelece o sacerdócio, né? E volta à religião que está estruturada dentro ali do segundo templo, tá? É o chamado período do segundo templo. Primeiro templo de Salomão.
O segundo templo é o templo reconstruído, que já é um pouco diferente daquele original. Até quando você lê os profetas e lê as Neemias, o pessoal que sabia, né, ou até conhecia do primeiro templo, chorava. Não é porque tinha reconstruído. É como se eu olhasse assim, esse barraco agora aí não é igual aquilo que era a glória do templo de Salomão. Tanto que o profeta tem que dizer que a glória da segunda casa será maior do que a primeira, porque justamente para eles verem que a reconstrução não era só uma questão de estética arquitetônica, que haveria um avivamento ali da religião. Então Esdras e Neemias reestruturam aquilo que era a religião de Israel do Antigo Testamento, tá? Só que daí para frente a história muda. E nós não temos esses relatos na Bíblia. Entra o chamado período interbíblico. O pastor Ernesto Anini escreveu um livro chamado Período Interbíblico. Vale a pena você ler, não é um livro difícil de ler. É praticamente o único livro no Brasil que trata do período interbíblico. Foi escrito pelo fundador da nossa convenção, o pastor Ernesto Anini. E ali você vai ver a história. Então, passou depois o período grego, entra o período romano. Quando você abre o Novo Testamento, você já tem coisa que você nem... O que é sinagoga? De onde vem? O que é saduceu, fariseu? De onde veio? Nasceu aonde esse povo? Não é? O que é sinédrio? Essas instituições, esses grupos não existiam. Mas aí 460 anos, desde o Malaquias até João Batista começar a pregar, uns 460 anos. Só arredonda para 400 anos, mas são uns 460 anos. Muita coisa aconteceu na história. A gente tem que aprender que a Bíblia não trata de tudo que aconteceu no universo, viu, irmãos? Ela trata daquilo que aconteceu na história da salvação, dentro dos propósitos de Deus. E tem períodos históricos, por exemplo, esses 460 anos que nós não encontramos na Escritura. Mas aconteceu muita coisa, tá? Quando a gente abre o Novo Testamento, o que nós temos? Antes de 70, porque em 70 depois de Cristo o templo foi destruído e nunca mais foi construído até hoje. Tá? O general Tito destruiu o templo. Ele destruiu de uma forma tão absurda que ele cavucou até os alicerces do templo, porque ele achava que tinha judeus escondidos ali embaixo. E se cumpriu a palavra de Jesus que não ficaria pedra sobre pedra. Não sobrou nada do templo. Só o muro ali, que os judeus rabinos oram, né? É o muro de arrimo do templo. O domo da rocha, lá onde está a mesquita de Al-Aqsa, é lá no fundo que está lá os alicerces ali. E o santo dos santos estaria ali. E nem se sabe exatamente onde era, né? Se suspeita que é mais próximo ali. Mas é lá no... Tem que descer para encontrar. Quando você abre o Novo Testamento, você vai encontrar alguns grupos. Ó. Então lembra dos saduceus? Eles eram os que estavam ligados ao templo mesmo, ao sacerdócio. Só que eles já não eram o sacerdócio original, descendentes de Arão. Muitos eram sacerdotes colocados por Roma. Então já era um sacerdócio meio que falsificado, porque nem sempre o sacerdote era descendente de Arão, embora alguns até fossem. Os fariseus, você não vê de onde que surgiu. Os saduceus ainda têm origem nos filhos de Tsadoc. E na volta do cativeiro, o descendente de Arão era Tsadoc. Os fariseus é um grupo que foi se formando ali no período interbíblico e alcançou um poder muito grande de influência e de sequestro já do próprio povo judeu. E vai ver que os principais opositores de Jesus são esses dois grupos, os saduceus e os fariseus. E eles compunham metade de saduceus e metade de fariseus uma instituição chamada Sinédrio, o Sanhedrin. O Sanhedrin
era um grupo que decidia as questões religiosas a respeito da religião de Israel. Mas isso não havia no Antigo Testamento. Os irmãos estão entendendo? Já é uma estrutura que não existe no Antigo Testamento. Na lei não tem nem nada de Sanhedrin. Na lei não tem rabino, não tem fariseu. Tem sacerdotes e levitas. A religião gira em torno do templo. Quem ensinava a lei ao povo? Eram os levitas. Hoje o pessoal acha que levita é quem canta aqui, né? Os levitas tinham várias funções, mas está lá na Torá, na lei, que eles tinham que ensinar a lei ao povo. Então não precisava de rabino. E os sacerdotes faziam os ofícios, os sacrifícios, e a religião girava em torno disso. Esses grupos foram se formando. Então já não é lá a religião que está na Torá. Já é uma modificação que foi surgindo. Você tinha um grupo que também era religioso, mas político-religioso, chamado Zelote. Ou também um grupo dentro dos Zelotes mais radical, chamado de sicários. Porque eles carregavam a faquinha, a sícara. Quando eles viam um romano, eles cortavam o pescoço do romano, matavam. Foi este grupo que lá, por volta de 66 depois de Cristo, fez uma insurreição contra Roma que durou 4 anos. E eles foram mortos, então, em Massada, tem lá em Israel, a Massada. Na verdade, eles suicidaram. Quando os romanos invadiram Massada, já não tinha mais ninguém vivo. Essa insurreição demorou 4 anos. Esse grupo que a gente não sabe se ele surgiu ali já junto com Jesus ou um pouco depois, porque entre os discípulos de Jesus tinha um tal de Simão o Zelote. Não sabe se o Zelote tinha a ver com esse grupo ou se era só um nome para alguém que era zeloso mesmo, né? Porque vem de zelo, zelos no grego. Você tinha os herodianos, lembra que havia um debate ali no templo, se tinha que pagar os impostos ou não, né? E Herodes queria ser o Messias. Quando nasce, a família de Herodes se achava messiânica. Quando um das famílias de Herodes queria ser o Messias, quando nasce Jesus e os magos vêm, não é porque ele queria adorar o Messias, é porque ele estava com medo de que realmente o verdadeiro Messias tinha nascido e ele não poderia ser o Messias. Hoje, a arqueologia descobriu que Herodes era muito bem visto para alguns grupos judaicos. E eles achavam mesmo que Herodes seria um tipo de Messias. A família inteira, né? A dinastia de Herodes é bem grande. Não é o mesmo Herodes que mandou matar os meninos, que é o Herodes que está no período de Jesus. Mas a família tinha essas aspirações. E existiam chamados herodianos. Se descobriu em 1948, curiosamente na mesma data da fundação de Israel, alguns manuscritos chamados manuscritos do deserto da Judéia, que popularmente são conhecidos como manuscritos do Mar Morto. Esses manuscritos revelaram que havia um outro grupo, os de Qumran. Há uma briga se eram essênios ou se eram um grupo saduceu mais radical. Então, por isso que eu pus ali embaixo de Qumranitas. É os de Qumran. Eles nem eram cristãos, nem eram saduceus, nem eram fariseus, nem eram zelotes, nem eram herodianos. Era um grupo que se isolava no deserto, muito mais radical do que os fariseus, que criticavam os fariseus e que achavam que estava tudo errado no templo porque os sacerdotes não eram os descendentes de Sadoc, e eles eram, e os fariseus eles achavam que eram muito largados. Você vê como eles eram exigentes, né? Surge um outro grupo, chamado de Notzrim. Notzrim são os nazarenos, que são os cristãos. Veja, inicialmente os cristãos não foram chamados de cristãos. Eles foram chamados de cristãos posteriormente, depois das pregações de Paulo, depois do avanço
de Paulo pregando para os gentios, como eles falam muito de Cristo, 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 foram chamados de cristinhos. Era um xingamento. Que depois virou um nome, cristianos, que já vai aparecer nas epístolas de Pedro, como um termo específico para os cristãos. Mas isso já lá para o final, perto do final do ano 60. Então, os discípulos de Jesus eram considerados judeus também. Veja, Pedro e João estão indo aonde? No templo, né? Era na igreja? Eles iam no templo. E encontraram um paralítico e curaram o paralítico. Paulo, quando ia pregar, a primeira coisa que ele fazia, quando chegava na cidade, ele ia na igreja da Dona Maria, igreja Pedra Viva de Nazaré, igreja Pedra Viva de Antioquia. Ele ia numa sinagoga. Mas ele não era cristão? Não, era judeu. Ele não deixou de ser judeu, porque não havia uma distinção como se os cristãos fossem uma religião diferente. Tá? O que Paulo e os discípulos fizeram como judeus, eles aceitaram Jesus como o Messias. Os outros grupos não aceitaram Jesus como Messias. Mas eles não podiam impedir Paulo de entrar na sinagoga, porque ele era judeu de pai e mãe. Então, não podiam impedir ele de entrar na sinagoga. Depois chutavam ele na sinagoga, porque ele pregava lá, causava um alvoroço, e aí expulsavam ele, mas não podia impedir nunca ele de entrar na sinagoga, e nem de entrar no templo, porque eles eram judeus. Então, os irmãos estão entendendo que o termo judeu, nesse período, até os cristãos eram considerados judeus, porque aceitavam o Messias. Então nós temos, antes de 70, todos esses grupos eram considerados judeus. Só que eram partidos políticos, religiosos, que disputavam qual era o grupo que estava continuando aquilo que Moisés dizia, tá? Jesus também era judeu, tá? Hoje, a propaganda aí dos palestinos, Jesus era palestino. Só porque ele nasceu em Belém, né? E Belém é uma cidade... Então, Jesus era judeu, ia na sinagoga, lia a Torá, não tem cabimento um negócio desse, né? Jesus tem livros islâmicos que falam mesmo, tem um caso que fala, não, Jesus era islâmico, Jesus era muçulmano. Anacronismo. O islamismo só surgiu em 622 depois de Cristo. Jesus era judeu, ele ensinava, ele lia na sinagoga, ele ensinava as coisas, só que, obviamente, ele era o Messias, então ele trouxe também os seus ensinamentos, tá? Então, mas Jesus também não era um judeu rabínico na visão de hoje, meus irmãos. O termo rabino, no primeiro século, significava um mestre da lei. Alguém que ensinava a Torá e que tinha um conhecimento muito profundo das leis e das tradições judaicas. Jesus era esse indivíduo. Mas o rabinismo, que a gente chama hoje de judaísmo, ele surgiu depois. Mas Jesus era chamado de rabino até pelos seus inimigos. Seus inimigos, fariseus, chamavam Jesus de rabi. Então Jesus era judeu. Mas se fosse hoje, Jesus não seria considerado judeu dentro do judaísmo rabínico, tá? Quando a destruição acontece, começa a desaparecer os grupos. Os herodianos não existem mais porque Herodes já perde o seu poder. Os Notzrim, que são os cristãos, os nazarenos, eles já começam a se afastar um pouco do que eram judeus, mas ainda muitos eram considerados judeus cristãos, tá? Judeus que criam em Jesus de Nazaré. Um grupo se formou que cria em Jesus de Nazaré, mas que não era propriamente dentro do grupo dos cristãos, eram os ebionitas. Ebion significa pobre.
Eram judeus que criam até em Jesus como Messias, que tinham uma vida mais de pobreza e que não estavam dentro dos grupos dos cristãos. Os saduceus, com a queda do templo, já não tem mais função social naquela sociedade. Se sobraram alguns poucos. Os chamados hoje de caraítas se dizem descendentes dos saduceus. Vejam, os fariseus tinham sua tradição, a sua tradição oral. Os saduceus não aceitavam a tradição oral e os cristãos foram formando seus escritos baseados no que Jesus disse e que os apóstolos disseram. Os ebionitas tinham seu evangelho, chamado Evangelho Ebionita, e acabou se perdendo. Então, já depois do ano 70, começou a estreitar o que eram judeus. Alguns judeus cristãos eram chamados de judeus. Se sobrou algum resto dos saduceus, eram ainda considerados judeus, mas é um grupo que ficou muito isolado. E quem sobrou, que foi o grupo dominante, foram os fariseus. Tá? Tá aí, tudo bem? Então está estreitando, né? Aqueles grupos, muitos grupos que todos eram considerados judeus, agora já diminui, ficam os fariseus e os cristãos. Como o cristianismo cresceu muito no meio gentílico, e Jerusalém sendo destruída no ano 70, a igreja de Jerusalém, que já estava em dificuldades na época de Paulo, Paulo manda, lá no capítulo 9 de 2 Coríntios, ele não manda o pessoal juntar ali as ofertas para mandar para Jerusalém, porque Jerusalém, a igreja estava passando por muitas dificuldades, por causa de muita perseguição. Os cristãos judeus, que se mantiveram judeus e que participavam de toda iam no templo, eles não deixaram de ser judeus, eram muito perseguidos pelos grupos farisaicos e os saduceus também. A igreja passou por muitas dificuldades, ela precisou de ajuda, já antes de 70. Imagina, então, com a destruição de Jerusalém no ano 70, sabe-se pela história que eles, antes da destruição, fugiram para Pela, uma cidade ali próxima. Porque Jesus não tinha dito que não ficaria pedra sobre pedra? Então, eles já sabendo, eles já tinham fugido. Então, some a igreja de Jerusalém. Os fariseus também não ficam em Jerusalém, se dispersam. Eles fazem um acordo meio que, vamos dizer, a gente diria crocodilagem. O que é crocodilagem? Algum acordo ali eles fizeram com os romanos, falaram, nos dá a cidade de Iavne, ou Jamnia, porque tem uma escola muito forte de fariseus nessa região. A gente fica ali, vocês mandam bala em Jerusalém. Desce o porrete lá. Né? Porque inicialmente eles apoiavam os zelotes. Porque algum grupo fariseu também queria uma revolução armada. Mas eles viram que não ia dar. Eles acabaram ali, então não tem problema não. A gente fica aqui em Avne e vocês rebentam Jerusalém. E então eles sobreviveram como grupo, os saduceus desapareceram, os ebionitas ficaram meio cristãos, meio judeus. Os cristãos começaram a se afastar das suas origens judaicas por causa do crescimento entre os gentios. E aí foi sobrando só os fariseus e os cristãos. Então eles foram se afastando. E o cristianismo se tornou um grupo muito separado e o judaísmo também se tornou um grupo muito separado. Existe um livro, não tem em português esse livro, chama Rabbinic Judaism Debunked. É o judaísmo rabínico desmascarado. É um livro bem grande, esse camarada ele mostra que essas concepções de judaísmo que nós temos hoje, elas são equivocadas porque, na verdade, o judaísmo rabínico ele não representa a religião de Israel e nem propriamente o povo judeu propriamente dito, tá? Ele diz nesse livro, depois que o segundo templo foi destruído, os fariseus finalmente tiveram a oportunidade de implementar a sua revolução religiosa para criar um órgão nacional que não precisava estar em um local físico específico.
um órgão que seria gerado por seus ensinamentos e que poderia existir universalmente. Não sei se deu para você entender o que ele está dizendo. Bom, a religião de Israel dependia do templo, certo? Sem templo não tem sacerdote, não tem sacrifício, não tem nada. Então, e agora sem templo? Como que vai se manter essa religião? Essa religião se mantém numa instituição que não depende do lugar. Então, são os sábios que vão ensinar as coisas, você não depende mais do templo. Foi muito astuto. A gente faz uma tradição que remete, né? A gente diz que remete até Moisés, mas essa instituição agora vai ter mestres que não precisam ser sacerdotes. Eles não precisam ser da descendência de Arão. Eles só precisam continuar essa tradição e não vai estar mais presos a um local. E aí você começa a dominar, então, aquela sociedade com essa tradição rabínica. Em 135, houve uma segunda revolta judaica que os fariseus acabaram apoiando, mas depois saíram fora também. Por isso que é a crocodilagem. Né? Você finge que apoia quando dá errado, mas não sei de nada. Os grupos revolucionários são assim, né? O cara fica lá nos hotéis 5 estrelas. O líder do Hamas está no hotel 6 estrelas, lá no Catar. E deixa os outros se matarem, né? O Ariel Sharon, o Netanyahu está lá bonitinho também em Jerusalém, deixa os soldados israelenses irem lá. Os líderes ficam nos palácios e quem morre é os guerreiros, né? Antigamente os reis iam na batalha. Né? Eles iam lá lutar. Na Idade Média, na Antiguidade, o rei montava no cavalo e ia na batalha lá e muitos até morriam. Então, um rabino muito conhecido, Akiva, ele apoia um falso messias chamado Bar Kokhba, que durante um ano consegue manter a revolução. Bar Kokhba mandava perseguir e matar os cristãos e aqueles que se convertessem ao judaísmo. Ele foi um tirano. E ao invés de trazer paz, ele trouxe mais guerra. Akiva inicialmente apoia, Akiva é da linha farisaica também, então ele apoia o Bar Kokhba, e depois que ele vê que o Bar Kokhba estava muito violento e que também não ia dar certo aquele negócio, ele deixa de apoiar e diz que não é o Messias mais. Então, só que o que aconteceu? O que o autor diz aí é que o apoio, né? Até o apoio do Akiva foi calculado para estabelecer a revolução dos rabinos. E as implicações da revolta de 135 finalmente eliminaram as aspirações de qualquer forma de judaísmo que não fosse rabínica. Então aí não sobrou mais nenhum grupo mesmo, porque por fim os romanos em 135 acabaram com a última revolta judaica. E aí houve a dispersão mais ainda, que já havia uma dispersão de 70, mas aí qualquer aspiração de qualquer outro grupo concorrente deixou de existir. Os irmãos entenderam? Não tem mais saduceu, já não tem beonita, os cristãos não podem reivindicar mais nada, ninguém sobrou, nós somos o judaísmo. Nós, quem não é, quem não concorda, quem não ensina o que a gente ensina, não é judeu. Só nós. Eu brinco que os fariseus patentearam o judaísmo. Hoje há judeus que aceitam que Jesus é o Messias, que querem continuar com as tradições judaicas e são impedidos, perseguidos, apedrejados, as casas até são queimadas por rabinos ultra-ortodoxos extremistas que não aceitam qualquer outra forma de judaísmo que não seja rabínica. O cara fala, não, sou judeu, sou descendente de judeu, quero manter as tradições, mas eu aceito que Jesus é o Messias. Não pode. Você não vai ser considerado, não vai ser aceito.
vai ser expulso da sinagoga, se você fizer parte de uma sinagoga, porque não pode existir nenhuma outra forma de judaísmo que não seja a do judaísmo rabínico. Então, eles fizeram uma patente do judaísmo. Tá? Então, quando você olha e fala, o judaísmo, ele não é nem o judaísmo do primeiro século. Ele não tem nada a ver com as várias formas de judaísmo que existiam no primeiro século. Ele nem é, e muito menos a ver com Moisés e com os profetas. Você está falando isso aí como que prova? Que a prova. Em 220 depois de Cristo, se compilou uma tradição oral chamada de Mishnah. A Mishnah é como se fosse uma segunda lei. Então pega o que Moisés escreveu e se acrescenta outras tantas coisas. Na época de Jesus, Jesus já critica isso. Jesus fala, vocês dizem Corban. Corban é a oferta e é o que se pode aproveitar de mim. E com a vossa tradição, vocês desobedecem o mandamento de obedecer a pai e mãe. Porque o cara estava em vida com seus bens e ele falava assim, meus bens eu vou doar para o templo, para a sinagoga, seja lá, porque é Corban. Então, eu vivo, usufruo dos meus bens. Quando eu morrer, vai para o templo. E meu seu pai e sua mãe? Fica desamparado. Eu estou vivo, usufruir. E quando eu morrer, meus pais ficam desamparados. Então, Jesus fala, por causa da vossa tradição, que era uma espécie de tradição oral que existia, vocês invalidam a lei por causa da tradição dos homens. Jesus já está combatendo uma tradição que existia na sua época. Mas em 220 isso se multiplica. Pra você ter ideia, a versão resumidinha da Mishnah tem 6 volumes. É maior que a Bíblia. Então, para cada lei que você acha que é difícil de obedecer lá no Antigo Testamento, tem outras tantas leis que eles fizeram em cima daquelas leis. Isso é a Mishnah. Isso só existe a partir de 220. Tá? A tradição oral, eles vão dizer que veio desde Moisés. Não veio, que veio desde Moisés é o Pentateuco. Depois do Pentateuco, os profetas. Não existe nada disso. Existiam tradições que Jesus mesmo falava de algumas, o apóstolo Paulo conheciam, mas não faziam parte da Torá, da lei. Acrescentou-se a Mishnah a chamada Tosefta, porque o camarada falou, vocês esqueceram de colocar algumas coisas ainda. Então a Tosefta é uma espécie de acréscimo a essas 6 volumes de tradição oral. Aí a partir do ano 500, do ano 400, nós temos o Talmud de Jerusalém, que é o comentário da Mishnah. Então, a Mishnah é o comentário da Torá. Comentário, mas é acréscimo, tá? Você acrescenta um monte de leis que não existiam. A Guemará de Jerusalém acrescenta ao acréscimo. E surge uma outra Guemará, outro Talmud, que é o Talmud da Babilônia. Chamado Talmud, a Guemará Bavli é o Talmud da Babilônia. A Guemará Yerushalmi é o Talmud de Jerusalém. Pra você ter ideia, hoje o judaísmo rabínico nem usa a Tosefta e nem usa o Talmud de Jerusalém. Eles usam o Talmud lá da Babilônia. Que numa edição mais resumida que você possa achar, tem 30 volumes. Existe uma edição lá na USP com 75 volumes. Está vendo? A Mishnah dentro do Talmud tem a Mishnah. Então, esses 6 volumes estão lá dentro e vai acrescentar. Só que o Talmud não comentou todas as partes da Mishnah. Ou comentaram e se perderam. Então, alguma parte está no Talmud da Babilônia, outra parte está no Talmud de Jerusalém. E quando você fala judaísmo hoje, o que você está falando? É a Bíblia hebraica? Não, meu irmão. É o Talmud. E o judeu não tem nenhum problema de falar disso. Falar para um judeu, o que é o judaísmo? O judaísmo
é o Talmud. Não é que o judaísmo usa o Talmud. Não é que o judaísmo tem o Talmud. O judaísmo é o Talmud. Sem Talmud, ou Talmud, no hebraico, não existe judaísmo. Mas o Talmud é parte da Bíblia hebraica? O Talmud é Torá? Não. O Talmud é este acréscimo do acréscimo. Depois não vem falar que surgiu na Idade Média o Shulchan Aruch, surgiu na Idade Média os Responsa, tem os rabinos da Idade Média que vão fazer outros comentários, foram se acrescentando, 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 acrescentando. Então quando fala, o judaísmo, vai ver os rabinos falar nos podcasts e nos lugares, nós viemos de Moisés. Não, de Moisés não. Essa religião surgiu depois de acréscimos, de acréscimos, de acréscimos, de acréscimos. Então, só para vocês entenderem, não representa isso o povo judeu e não representa nem a religião do Antigo Testamento. Porque para o judaísmo rabínico você tem duas Torás. A Torá escrita e a Torá oral. A Torá escrita eles chamam de Torá Shebe-Hirtav, a Torá que está escrita. E a Torá oral eles chamam de Torá Shebe-Al-Peh, a Torá que está nos lábios. Só que para eles vão dizer assim, Deus revelou a Moisés as duas, a escrita e a oral. Não, mas essa oral não... Não, Deus revelou para Moisés. Só que a escrita foi para o povão. E a oral para os sábios. Então você tem uma Torá oral que vem desde Moisés. Mas isso aí só na mente inventiva do judaísmo rabínico. Porque quando você abre Josué, o que Deus fala para Josué? Não cesses de falar do livro desta lei. É a lei escrita, porque ele fala, antes medita nele dia e de noite para ter cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito. Não há qualquer menção a uma tradição oral, nem em Moisés, nem nos profetas. Isto é uma invenção do judaísmo rabínico, que é do século III, V até o século VIII. O Talmud da Babilônia foi escrito de 500 a 800 depois de Cristo. Para você entender, então, que o judaísmo rabínico não representa a religião de Moisés e também não deveria nem representar o povo judeu. É um sequestro de uma tradição judaica que foi usada por Jesus, pelos apóstolos, mas que na época de Jesus, pelos apóstolos, todos tinham em comum essas tradições judaicas. O que aconteceu é que, como não sobrou nenhum grupo, o judaísmo rabínico sequestrou a religião judaica e sequestrou o povo judeu. Vocês estão entendendo? Algum rabino vai ficar doido comigo e vai, sei lá, dar uma de hater aí. Não sei. Mas isso é uma questão histórica, tá? Na academia, o judaísmo rabínico é chamado de judaísmo formativo. Isso significa que não existia esta religião nem na época de Jesus. Só passa a existir depois do século III, que é 220, depois da invenção do Talmud. Hoje você tem um grupo judaico chamado de Caraíta. Eles se consideram judeus, não aceitam o Talmud. Eles só aceitam a tradição escrita. Eles não aceitam o Talmud. E tem outras vertentes do judaísmo reformado, um judaísmo mais liberal, que não querem se filiar a esses grupos, né, ortodoxos ou ultra-ortodoxos. Então, no nosso imaginário, quando você olha aquele cara de chapéu preto, né, e aquele de kippá, e é o rabino que vai nos programas aí, você é o povo judeu. Pode ser que nem origem judaica ele tenha. Porque o Talmud diz o seguinte, judeu
é alguém nascido de mãe judia ou alguém convertido ao judaísmo. Então vale tudo. Qualquer pessoa pode ser judeu. Se você se converteu ao judaísmo, dá um pouquinho de trabalho, né? Para o homem, dá mais trabalho ainda. Tem que fazer a Brit Milá, que é a circuncisão. O bebê faz lá, chora na hora. Vai fazer depois de adulto é problemático, né? E aí vai demorar uns 5 anos, porque o processo de conversão é muito longo. Mas vamos supor que você passe. Você passa a ser judeu, mesmo não tendo origem nenhuma no povo de Israel. E aí os seus filhos vão ser chamados judeus. E aí os seus descendentes, se forem lá no estado de Israel, eles vão ser considerados judeus, que tem a lei do retorno, de que quem é judeu de tradição, né, judaica, mesmo que não tenha origem no povo, é considerado judeu. Então, você entendeu que a gente não tem como saber, então, quem que é judeu de origem judaica, descendente de Abraão, e quem é que veio de uma conversão ou para um judaísmo rabínico, tá? Então, no nosso imaginário, o cara se obedece à religião judaica, que também são pouca gente, muitos judeus, que são de origem judaica no sentido sanguíneo, né? Eles não praticam a religião judaica, eles não querem nem saber do judaísmo ortodoxo e se consideram judeus. E aí, desde a destruição do segundo templo, o judaísmo rabínico, o judaísmo bíblico, né, deixou de existir. E as tradições rabínicas se apropriaram do judaísmo como uma versão completamente reformada do judaísmo, centrada em 3 pilares. Então, quais os 3 pilares? Os rabinos, eles mesmos são os pilares. A yeshivá, que são as escolas rabínicas, porque aí você mantém a tradição rabínica. E a halahá, que é a tradição oral, que é o Talmud. Tá? Só que eles só escolheram o Talmud da Babilônia. Os outros tradições, eles não seguem. Então, eles foram inteligentes, né? E não tem problema nenhum. Tá? Porque hoje as pessoas se dizem do povo ou de um outro povo por o que é chamado hoje de afirmação dos povos. Os povos têm o direito de se autoafirmarem. Mas não tem questão histórica, não tem uma questão que vem lá de Moisés. Tá? Isso é um discurso de fundação. O que é um discurso de fundação? Eu digo que a minha religião é muito antiga, porque aí dá mais validade para a minha religião. Eu digo que veio desde Moisés para dar validade à minha religião. Teve um pastor batista que escreveu um livro que dizia que os batistas vêm desde João Batista. É um discurso de fundação, obviamente não vem. Né? Os batistas nasceram da igreja anglicana no século XVI, XVII, né? 17, 18. E haviam vários grupos ali. Nem dos anabatistas a gente pode dizer propriamente que era unificado, né? Embora tenha uma certa origem nos anabatistas. Então esses discursos de fundação vão gerando os discursos. E aí a gente vai acreditando que judeu é porque o cara usa lá o quipazinho e segue a religião judaica. A gente nem sabe se aquela pessoa tem uma origem judaica, porque as tribos se perderam, tá? Até a época de Jesus existiam genealogias. A genealogia está lá em Mateus e está lá em Lucas. Você tinha os registros genealógicos para confirmar se aquela pessoa era mesmo da descendência de Israel. Quando voltaram do cativeiro, lembra que Esdras e Neemias fazem uma verificação. E muitas pessoas não foram consideradas judeus porque não puderam provar sua genealogia. Mateus começa seu livro falando de genealogia, justamente para provar que Jesus era descendente de Davi. Portanto, era o Messias. O judeu hoje não consegue saber de que tribo ele é, porque se perderam as tribos. Existe um discurso dos judeus que vão falar
que são de tribo tal, mas não existe evidência histórica nenhuma de que tenha origem judaica. Nada impede de alguém se afirmar judeu, como nada impede alguém se afirmar índio, e nem alguém se afirmar que é descendente de negro, né? Como o pessoal faz, até o pessoal de cabelo loiro, de olhos azuis, fala que é descendente de negro para entrar nas faculdades aí, né? Mas isso é uma questão muito polêmica da atualidade que chama a autoafirmação dos povos. Então, os povos têm que ter o direito de se autoafirmar, porque a gente não tem como provar as origens históricas. Como é que você vai dizer que é brasileiro? Brasileiro é descendente de quem? É? Mas temos direito, nascemos no Brasil, somos brasileiros. Essa é a questão da maioria das nações. Para Israel, no Estado de Israel, não. Você não precisa nascer. Aliás, mesmo que você nasça em Israel, você não será considerado israelense nem judeu. Porque a lei do retorno é uma lei que mistura conceitos consanguíneos com conceitos religiosos. Porque o judaísmo rabínico sequestrou a religião de Israel e sequestrou também o povo judeu. Tá aí, tudo bem? Vou avançar aqui. Então, para ficar claro, Israel bíblico não é o Estado de Israel. Tá? Não existe mais o Israel bíblico. Aquele Israel bíblico, ele foi disperso depois de 70, foi disperso depois de 135. Ele está espalhado aí, os descendentes de Abraão, de Isaac e Jacó estão espalhados. A gente nem sabe quem é. Aliás, muitos brasileiros podem ser judeus sem nem saber. Porque muitos judeus vieram aí nas caravelas portuguesas, né? E também vieram da Espanha, vieram de outros lugares. Então não confunda o Israel bíblico com o Estado de Israel. Por isso, criticar algumas ações do Estado de Israel não tem nada a ver com antisionismo, não tem nada a ver com antissemitismo, não tem nada a ver em ir contra o povo judeu. Israel é um Estado democrático, com leis problemáticas a respeito da formação do cidadão israelense, que são muito complexas, daria horas e horas para explicar isso aí. Então, o Estado de Israel, o Estado, a gente diz o país, tá? O Brasil é o Estado brasileiro. Então, o Estado é o país. O país foi fundado com as suas injustiças, como todas as nações modernas foram formadas com injustiça. O Brasil foi formado com injustiças, os Estados Unidos foi formado com injustiças, com invasões, com genocídios, com apropriação indevidas. Não dá para questionar isso. Todos os estados-nação, praticamente, foram criados com injustiças, tá? Então não se deve questionar a existência do Estado de Israel. Ele existe, está lá, não tem como não existir. Não tem como ele deixar de existir. Ele tem a sua autoafirmação, ele tem o direito de existir. Esse direito é negado pelos países árabes e pelos grupos terroristas. Eles negam o direito de Israel de existir. Israel tem o direito de existir com todas as injustiças, como o Brasil tem o direito de existir, como os Estados Unidos têm o direito de existir, com todas as injustiças modernas das fundações dos estados modernos. Mas não confunda o Estado moderno com o Israel bíblico. Tá? Não confunda a religião do Antigo Testamento, ela não é judaísmo rabínico. Não existia. Até os próprios judeus têm uma oração chamada Baruch atah Adonai Eloheinu Melech haolam asher kideshanu b'mitzvotav vetzivanu lechadelik ner Hanukkah. Bendito és tu, Senhor Deus do Universo, que nos ordenou acender as velas da Hanukkah. Não tem na lei vela de Hanukkah. O Hanukkah é a religião que foi criada, é uma festa que foi criada posteriormente com os macabeus. O livro dos macabeus não está na Bíblia hebraica. Então eles fazem uma oração que Deus não mandou, não ordenou obedecer aquilo. Mas na oração tem lá,
praticamente todas as orações judaicas começam com Baruch atah Adonai Eloheinu. Bendito és tu, Rei do Universo, que nos ordenou acender as velas da Hanukkah, ou da Hanukkah, que é aquele candelabro com 9 hastes. A menorá é o candelabro com 7 hastes. E a Hanukkah, a festa comemorando o livramento lá na época dos Macabeus. Então, várias leis judaicas não tem na Torá. A religião de Israel do Antigo Testamento é uma religião que estava centrada no templo, que tinha os sacerdotes como oficiantes dos sacrifícios e tinha os levitas como responsáveis em ensinar a lei. Isso não existe mais. Acabou. Essa religião não existe mais. Ela é impossível de existir porque não tem templo. E vai ser impossível mesmo que se restaure o templo. Cadê o sacerdote? Ele tem que ser descendente de Arão. Como que você vai saber se ele é descendente de Arão? Você não sabe quem é descendente de Arão. Não sabe nem quem é descendente de nenhuma tribo, porque as genealogias se perderam. Tá? Então, a religião de Israel no Antigo Testamento não é o judaísmo rabínico. Os judeus na Bíblia não são necessariamente os judeus religiosos do judaísmo rabínico. Então, a palavra judeu na Bíblia, em determinados períodos históricos, tem significações diferentes. Se você falar o judeu na época da divisão do reino, é o pessoal que estava lá na tribo de Judá. Os da tribo do norte, os do reino do norte eram chamados de israelitas. Porque 3 reis dominaram sobre todo Israel: Saul, Davi e Salomão. Eles dominaram sobre as 12 tribos. Em 930 houve a divisão. Judá ficou ali com 2 tribos e algumas outras que estavam ao redor, e talvez alguns levitas fugiram para o sul. E ficou com Roboão, e Jeroboão fez um culto ao bezerro de ouro em Betel e ficou com as outras 10 tribos. Tá? E essas tribos já são diferentes da própria constituição das tribos feitas lá no Pentateuco. Você não tem tribo de José na divisão da terra. Você tem a tribo de Manassés 1 e a tribo de Manassés 2 e Efraim. Porque os filhos de José foram dados como se fossem de Jacó. Porque as 12 tribos de Israel são os 12 filhos de Jacó. Jacó teve 13, mas Diná não entra no nome das tribos. Mas depois de José, os filhos de José, Efraim e Manassés, é que herdaram a divisão da terra. Então, na terra nem vai ter mais. E os levitas não tinham parte na terra, as cidades eram dadas, cada tribo dava algumas cidades para os levitas. Em 930 já bagunça tudo isso aí. É chamado Israel os que estão no norte, e é chamado Judá os que estão no sul. Caindo o reino do norte em 722, já não existe mais o Israel. Aí só existe Judá. E depois do cativeiro, então todos são chamados judeus. Então o nome judeu é diferente em cada época da história, entendeu? E hoje está relacionado ou à descendência ou à religião rabínica. Então pode ter judeus dentro do judaísmo rabínico, mas pode ser que aquele cara nem tem nada a ver com os judeus, porque não é descendente. Mas então a gente não sabe quem são exatamente os descendentes de Abraão, historicamente falando. Repito, os povos têm o direito de se autoafirmar. Então eles podem se afirmar judeus relacionados à religião. Eu estou falando que historicamente você não tem como fazer essa busca, tá? Então o conceito bíblico de Israel e o povo judeu, a gente tem que prestar atenção no que o próprio texto bíblico diz. Mateus 3, 9 e 10, você tem lá João Batista falando, porque alguns judeus falam, nós somos descendentes de Abraão. O que João Batista responde? Vocês não presumam de vós mesmos, temos por pai Abraão, porque eu vos digo que destas pedras, Deus pode suscitar filhos de Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores, toda árvore, pois, que não produz bom fruto,
é cortada e lançada no fogo. Então, João Batista é judeu. Ele está falando com judeus. Ah, nós somos descendentes de Abraão. E daí? Não é isso que significa e que é o mais importante para Deus, ser descendente de Abraão, porque Deus pode até das pedras suscitar filhos a Abraão. Vocês têm que se arrepender e se converter. E não só ficar dizendo somos filhos de Abraão. Lá em Romanos capítulo 9, nós vemos que Paulo faz uma discussão ali. Ele fala, olha, eu tenho tristeza no meu coração, porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo pelo amor de meus irmãos. Quem é que Paulo está falando? Dos judeus por descendência. Tá? E qual que é o dilema de Romanos? Os judeus cristãos, eles estavam indignados com Deus. Por que o povo de Israel não aceita o Messias que é Jesus? E aí Paulo vai dar uma explicação teológica bem longa, não vou entrar em todos os detalhes, mas ele fala, olha, existe uma aliança ainda com o povo, com os descendentes de Abraão. Mas houve um endurecimento em parte a este povo para que entre até que entre a plenitude dos gentios. Ele vai falar isso aqui, ó. Que são meus parentes segundo a carne. Então, Paulo está dizendo, existe uma descendência de Israel segundo a carne. Não é por tradição, nem por conversão a um judaísmo rabínico. Existem os verdadeiros descendentes do povo de Israel. Eles são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, a glória, os concertos, a lei, o culto e as promessas. Quer dizer que Paulo está dizendo que mantém-se as promessas feitas aos descendentes de Abraão. Não deixou de existir os descendentes de Abraão. As promessas ainda diz respeito a eles. E para os judeus que dizem que o Novo Testamento é antissemita, então é o contrário que Paulo está falando, não é? Na verdade, é do povo de Israel que vem, do povo de Israel bíblico, não de hoje, né? É que vem a aliança, é que vem o Messias, dos quais é Cristo segundo a carne. Jesus é judeu, descendente de Davi, segundo a carne, né? Mas ele fala, mas nem todos de Israel são israelitas. Nem por serem descendência de Abraão são todos filhos. Mas em Isaac será chamada a tua descendência. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus. Mas os filhos da promessa são contados como descendência. Olha que bonito que Paulo está falando. Não adianta você dizer que é descendente de Abraão. Porque a promessa é feita a Isaac, o seu descendente. E quem é o descendente? É o Messias. E quem é o Messias? É Jesus. Portanto, agora podem ser israelitas os que se convertem a Jesus. Meus irmãos, isso era inaceitável para o judaísmo do primeiro século. E ainda o é hoje. Porque se você era gentil, você era considerado um cão imundo. Não podia se nem tocar no gentil. O que os fariseus esperavam dos gentios, para os gentios, que a maioria dos grupos judaicos, é que o Messias viesse e exterminassem com os gentios. Por isso, quando Paulo começa a pregar os gentios, é um escândalo. É que a gente não percebe, né? Você está lendo, o que o pessoal está perseguindo tanto Paulo só porque ele está pregando para os gentios? É porque era inaceitável. Paulo estava pregando, falando, os gentios convertidos agora são família de Deus. Como é que pode ser família de Deus? Se o Messias vem para destruí-los. Então era um absurdo. Então Paulo faz uma teologia mostrando isso. E são, agora, israelitas não são só os que são segundo a carne, mas os que se convertem. E aí então, quem é o Israel bíblico na escatologia? Aí é um outro problema. Porque os protestantes e cristãos não concordam quem é o Israel bíblico. Para o amilenismo e para o pós-milenismo, Israel não existe mais. O Israel bíblico como descendentes, o Israel étnico segundo a carne,
não tem papel nenhum mais no cristianismo. Porque a igreja substituiu Israel. A igreja agora tomou todas as promessas que eram feitas para o povo de Israel. Essas promessas são aplicadas figurativamente e espiritualmente à igreja. Então, todas aquelas promessas de uma terra restaurada, de um povo, de bênçãos para o povo, ela não existe mais para o Israel carnal, para o Israel étnico. Todas essas promessas são promessas para a igreja. Então, o amilenismo é aquele pessoal da maioria reformado que não aceita de que existe um milênio literal. A igreja é o milênio. O milênio, a partir da morte e ressurreição de Jesus, Jesus reina e a era da igreja é a era milenar. O pós-milenismo também não aceita um milênio literal. Vai dizer que a igreja vai trazer um milênio. Então, a igreja vai pregar o evangelho, a maioria do mundo vai se converter e vai haver um período de paz mundial com o avanço da igreja. O pessoal brinca, existe um milenista ainda hoje que consiga defender isso, né? Com tantas guerras e tanta destruição. E o pré-milenismo futurista, que é a nossa visão da Convenção Batista Nacional, é que existe uma distinção entre o Israel carnal e a igreja, tá? Sim, as promessas de Israel, elas se aplicam à igreja. Mas existe ainda um povo de Israel. Você sabe qual foi a maior nó no cérebro do amilenista e do pós-milenista, que ainda existe até hoje? É a fundação do Estado de Israel, em 1948. Irmãos, nem o sionismo poderia imaginar o milagre que foi a fundação do Estado de Israel. Digo, teve as injustiças, teve todas aquelas coisas, mas a fundação do Estado foi algo milagroso. Nem o sionista mais positivo, né? Mais, como é que chama? Mais otimista imaginaria que poderia se existir um Estado. E falando hebraico, a restauração da língua hebraica é algo que não existe paralelo em língua nenhuma do mundo. Nunca aconteceu o que aconteceu com a língua hebraica. É milagre o que aconteceu com a restauração do hebraico. Como ele é lógico, o hebraico hoje tem várias diferenças do hebraico bíblico, tá? Mas existiram a nação de Israel. Existiram povo, a terra ser dominada pelo povo judeu. E falando hebraico, nem o mais otimista dos sionistas imaginariam uma coisa dessa. Até pensavam em fazer Israel na Argentina, na Patagônia, né, na Argentina, em algum país da África. As primeiras propostas eram até engraçadas, né? Lógico que já se havia proposta de uma nação na terra de Israel mesmo. Mas então deu um nó no cérebro dos amilenistas. Porque para se cumprir as promessas literalmente que os profetas dizem, tem que ter uma nação de Israel. E tem que ter um povo judeu na terra de Sião. Porque as promessas são feitas a Sião. E são feitas a Jerusalém. Na minha Bíblia está anotado todas as tantas vezes que aparece Jerusalém em Isaías. Então tem que ter uma Jerusalém, tem que ter uma... Jerusalém é Sião, é a fortaleza de Sião, é Jerusalém. Então, esses dias lendo um amilenista, que é o Spru, ultra calvinista, ele disse que quando fundou o Estado e veio a Guerra de 67, ele falou, deu um nó no cérebro. E até hoje ele fica pensando o que é essa coisa de Paulo dizer sobre o tempo dos gentios. Esse livro aqui é um livro curioso, que é de um reformado, a maioria dos reformados são amilenistas, mas o MacArthur, que é um reformado meio
extremado até, né? Calvinista no extremo. Ele é pré-milenista, pré-tribulacionista, dispensacionalista. É uma coisa assim, quase impossível de um calvinista ter essas referências. Tanto que ele teve que publicar o livro dele por uma outra editora. É que a Vida Nova publica o livro dele, a Fiel publica os livros dele, mas esse aí não. Esse aí não deu para publicar, porque é inaceitável para o calvinismo um pré-milenista dispensacionalista ser calvinista, né? Mas o MacArthur fala nesse livro, o calvinista deveria ser pré-milenista, porque só o pré-milenismo entende que há um Israel literal. E como é que alguém que crê na eleição incondicional vai dizer que o povo eleito agora não tem mais eleição, perdeu a eleição? Então MacArthur fala, MacArthur critica nesse livro, é que tem vários autores que escrevem, não sei se é ele ou outro, mas são todos calvinistas. Fala, o Calvino estava errado. Quase impossível você ver um calvinista dizer que Calvino está errado em qualquer coisa. Tá? Tem um capítulo que ele fala, ó, Calvino interpretou tudo literalmente, quando chega nas profecias ele alegoriza. Então Calvino tem hermenêutica problemática nessa parte escatológica. Por quê? Como é que ele, crendo na eleição incondicional, vai dizer que o povo de Israel perdeu a eleição e foi substituído pela igreja? Então ele fala, a nação de Israel ainda possui significância no plano de Deus dentro da visão pré-milenista, tá? Então ainda há um povo de Israel mesmo que está disperso por aí, e o próprio Apocalipse diz que vai haver uma restauração. Os 144 mil, 12 mil de cada uma das tribos, é uma restauração que estas genealogias vão se recuperar de algum jeito. E vão saber que realmente é esse povo de Israel. Mas aí Paulo fala que acerca de Israel, então há um Israel, diz Isaías, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a erva do mar, o remanescente é que será salvo, porque o Senhor executará a sua palavra sobre a terra, completando-a e abreviando-a. E como antes disse Isaías, se o Senhor dos exércitos não nos deixara, eu grifei algumas palavras, descendência. Então não tem a ver com conversão, não tem a ver com a igreja, é a descendência. Teríamos sido feito como Sodoma e seríamos semelhantes a Gomorra. Que diremos, pois, que os gentios que não buscavam a justiça alcançaram a justiça? Sim, mas a justiça que é pela fé. Mas Israel que buscava a lei da justiça não chegou à lei da justiça, por quê? Porque não foi pela fé, mas como que pelas obras da lei. Tropeçaram na pedra de tropeço. Esse termo é muito importante na teologia paulina. Foi o Messias que veio para todos, que escandalizou os fariseus. Então, meus irmãos, não é para dizer que o povo judeu rejeitou Jesus. Foram as autoridades judaicas que rejeitaram Jesus e que incitaram o povo a rejeitar Jesus. Porque todos os discípulos são judeus. Tem algum discípulo que não é judeu? Os 120 que estavam em Pentecoste eram todos judeus. E os 3.000 que se converteram lá em Atos eram judeus e prosélitos, que eram judeus. E depois mais 5.000 eram judeus. A igreja tinha muitos judeus. Até em Atos você vê que muitos dos fariseus e saduceus, eles se converteram. Está escrito lá. Paulo era fariseu. Só que aí Paulo vai falar, olha, o problema é que eles se endureceram por causa da pedra de tropeço. Quem é a pedra de tropeço? É o Messias. Porque eles esperavam um Messias guerreiro, até hoje esperam. Tem 2 Messias no judaísmo. Um filho de José, Mashiach ben Yosef, que diz a tradição judaica que este morrerá na guerra, e o Mashiach ben David, que será o rei glorioso, aquele que destruirá os inimigos de Israel. Mas então, onde é que tem 2 Messias na Bíblia? Porque eles não aceitam que o Messias é o servo sofredor. Eles só aceitam o Messias como triunfante e inventaram um segundo Messias,
que não tem lugar nenhum da Bíblia, porque eles tropeçaram na pedra de tropeço. Quem é a pedra de tropeço que Paulo fala? É Jesus. E aí Ezequiel 33 diz assim, porque está perto o dia do Senhor. Sim, está perto o dia do Senhor, dia nublado. O tempo dos gentios, ele será. Então esse Et Goim e Rie, né, esse dia, esse tempo dos gentios, depois você olha na sua Bíblia aí. Na minha eu tive que colocar, porque quando Paulo fala dos tempos dos gentios, na maioria das versões que trazem referência cruzada, não tem o texto de Ezequiel. E Paulo está tirando daí. Ó. Lucas vai falar, ó, e cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos. Quem? O povo de Israel. E Jerusalém será pisada pelos gentios, até que o tempo dos gentios se complete. Então lá no grego fala arquipleron son sim, kairoi ethnon, o tempo das nações, o tempo dos gentios, o pleroma. Então, Lucas, esse é o que Jesus profetizou. Ó, vai ter um tempo, um pleroma, um tempo determinado por Deus, que ele vai atingir o seu auge, e quando ele se completar, então Jerusalém será devolvida, né, aos judeus. Irmãos, qual é o maior problema hoje entre Israel e Palestina? Tem nome e endereço. Chama Jerusalém. O problema não é outra coisa. Só não se fundou 2 estados por causa de Jerusalém. Porque os judeus querem Jerusalém como estado, como capital, e os palestinos querem Jerusalém como capital. E Jesus profetizou que Jerusalém seria a pedra de tropeço. E Jerusalém seria pisada pelos gentios. Quando você vê uma foto de Israel, o que tem lá na foto? Toda foto de Israel tem. O domo da rocha, a mesquita de Al-Aqsa. Não é judaico. É muçulmano. E está em cima de onde é o templo. Você acha que tem possibilidade de haver um acordo nisso? Porque teria que destruir a mesquita e construir o templo. Então Jesus fala, isso vai ser, Jerusalém será a pedra de tropeço até o fim dos tempos. Isso não teria possibilidade de se cumprir se não houvesse um Estado de Israel. Se não houvesse o Estado de Israel, Jerusalém não seria problema nenhum para ninguém. Não é? Mas tendo o Estado, estando os judeus lá. E aí depois Paulo vai usar também este termo. Ele fala, não quero que ignoreis, irmãos, este segredo. Então ele vai falar que algo é um segredo, né? Para que não presumais de vós mesmos que endurecimento vem em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Eu pus lá só para ver que é a mesma expressão praticamente que é usada por Lucas, é repetido para Paulo. Porque qual é o dilema em Romanos? Os judeus cristãos diriam, mas Deus é injusto. Porque os gentios estão se convertendo e os judeus não. Aí Paulo fala, Deus não é justo porque ele usa de misericórdia para quem ele quer. E quem é tu para questionar os planos de Deus? Então, no plano de Deus, no calendário de Deus, está previsto que viria endurecimento. Porque nas profecias sobre o Messias diz que ele seria rejeitado. Você pegar Isaías 52, verso 13, até Isaías 53, verso 12, que é o texto que nós entendemos que é falando sobre o Messias, e a tradição judaica também entendia, mas hoje não. A minha dissertação de mestrado é sobre isso, Isaías 53. Entra lá em teses.usp, procura meu nome lá, que tenha gratuito lá para você acessar a minha dissertação de mestrado, que é sobre Isaías 53. Na tradição judaica atual, que pega só uma linha, que é de Rashi, eles vão dizer que lá Isaías 53 não é o Messias. Ali é o povo de Israel que sofre.
Mas na tradição judaica antiga, eu coloco os textos lá, se falava que é o Messias. E diz que ele seria rejeitado. Diz que as nações o rejeitariam. De que ele viria, seria como uma raiz numa terra seca, não tinha parecer, nem formosura, e nós, olhando para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. E não pode ser o povo de Israel, porque lá no verso 8, fica, por causa do meu povo foi ele ferido. O povo não pode estar falando do próprio povo, falando que o povo foi ferido pelo próprio povo. Essa foi uma interpretação posterior do judaísmo rabínico para negar que o Messias sofre. Tá? Mas eu coloco lá no meu texto, um texto rabínico da Idade Média, em que o autor coloca lá que é o Messias, sim. Obviamente ele não vai aceitar que é Jesus. Mas quiser 53 fala do servo sofredor, tem um monte de texto rabínico. Só que os judeus hoje, a tradição rabínica hoje esconde esses textos, tá? Então, Paulo diz que viria a plenitude dos gentios, né? Acabaria a plenitude dos gentios, que é a era da igreja. É o tempo dos gentios. E que depois desse tempo, então, haveria uma conversão do povo de Israel. Então, dentro de uma visão pré-milenista, pré-tribulacionista, qualquer dia a gente pode explicar melhor isso. Pré-milenista é que vai haver um milênio literal, tá? E o pré-tribulacionista é que a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação. Então, entende-se nesta visão, que é a da maioria da Convenção Batista Nacional, não sei se ainda é, pelo menos era do Ernesto Anini, deveria ser. O Ernesto Anini escreve um livro, O Arrebatamento, que é pré-milenista, pré-tribulacionista, dispensacionalista, futurista. Tudo esse ista, depois você pesquisa aí. Mas onde que Deus vai trabalhar com o povo de Israel? Segundo a escatologia. Na tribulação, na grande tribulação. E lá está em Apocalipse. Vai ter as duas testemunhas, que vão ser profetas, como no período do Antigo Testamento. Porque o pastor Ernesto tem um livro que ele divide em 3 partes. Então, período do Antigo Testamento, Deus trabalhou ali com Israel. No Novo Testamento, Deus trabalha com uma chamada igreja. E na grande tribulação, Deus trabalhará de novo com o Israel. É a visão pré-milenista, pré-tribulacionista. Então, neste período da grande tribulação, é que eu vou falar, não vou dizer que é, mas que é muito curioso. Como falei que o judaísmo rabínico tem 2 Messias? Tem 2? Em Apocalipse 3, quantas bestas tem? 2. Uma que sobe da terra e outra que sobe do mar. Não vou dizer que é, mas é muita coincidência. Né? A terra está relacionada com a própria terra de Israel. E o texto do Apocalipse diz que o anticristo fará um acordo com o povo de Israel por 3 anos e meio. 1 tempo, 2 tempos, a metade de um tempo. E que depois romperá este acordo. E aí o texto de Apocalipse diz, verão aquele a quem transpassaram e chorarão como chora-se por um filho. A ideia de que neste período, uma parte do povo vai ser enganado pelo anticristo e pelo falso profeta. É que a gente acha que a gente confunde o anticristo com o falso profeta. O líder religioso no Apocalipse é o falso profeta. É ele que vai comandar a religião. O anticristo é o líder político, é o econômico, é que vai. E o falso profeta fará que se adore a imagem da besta. E que é o falso profeta que vai falar para colocar um número, a marca da besta. Está lá no Apocalipse 13, sempre esteve lá. É só ler com atenção. É o falso profeta que vai cuidar da parte religiosa. E o anticristo é o líder político. Então, é muita coincidência de que há 2 Messias, porque pode confundir o povo judeu que espera 2 Messias. E que pode se confundir. Assim, pode ser, tá? Não estou
É uma inferência só. Mas a tribulação é o dia da ira. Né? Esse dia da ira se inicia quando acabar o período da igreja, e aí entra o período que Deus trata com Israel, e depois disso o milênio. No milênio, Jesus vem literalmente e governa pelos 1000 anos. E aí se cumpre todas as profecias referentes a Sião, a Jerusalém, a cidade santa e as coisas que vão vir. Significa isso que nós não devemos esperar que o Estado de Israel, pela força e pela guerra, implantem a terra prometida a Abraão. Porque se for fazer isso, vai ter que pegar a Síria, o Líbano, parte do Iraque, parte do Egito. Então você quer então isso aí? Você quer que seja o Estado de Israel que, pela força, implante a terra prometida a Abraão? Isso só acontecerá no milênio. Jesus será o rei, e aí, isso aí vai ser alcançado porque Jesus é Deus. Só existirá teocracia quando o próprio Deus governar. E o próprio Deus só vai governar na terra no milênio. É espiritual, irmãos. Não é o Estado fundado em 1948 e vai implantar pela força, o pessoal fica torcendo para matar palestino, para implantar pela força o Estado de Israel. Tá? Então, cuidado aí com as visões. Eu vou conseguir acabar certinho. Sugestões de livros. Cristo, os planos de Cristo, os planos proféticos de Cristo, um guia sobre o niilismo futurista. Depois o arrebatamento do Walvoord. Depois ali o livro Manual de Escatologia. Pode pedir emprestado para o Hugo lá, que eu vi lá na biblioteca dele, lá, esse Manual de Escatologia. E o meu livro. Só que você compra lá na... Nem eu tenho para vender. A editora Entre Saberes tem o meu livro de escatologia. E aí você pode comprar lá, não sei, está no site em algum lugar. Então, esses livros estão dentro da visão que a convenção, eu estou falando da Convenção Batista, baseado no que escreveu Ernesto Nini, tá? Lógico, dentro da nossa convenção também existem correntes diferentes. Mas o mais importante é você não confundir o Estado de Israel com o Israel do Antigo Testamento, que é isso aqui. Eu só vou voltar aqui e termino. Você não confundir o judaísmo rabínico com a religião de Israel do Antigo Testamento. E você não confundir o povo judeu com os judeus só religiosos deste judaísmo rabínico. Porque isso é anacronismo. O que é anacronismo? Você pegar conceitos de uma época e transportar para outra época. E nesta época antiga, esses conceitos não existiam. Eles foram criados depois. Só que as religiões acabam se apropriando de certas tradições. E se você, dentro do islamismo, tem xiita, sunita, tem os derviches. Vai perguntar para os xiitas e falar, não, nós somos os muçulmanos. Vai perguntar para os sunitas e falar, não, somos nós. Vai perguntar para os derviches, somos nós. Você pergunta para os católicos, fala, nós somos cristianismo. Pergunta para os protestantes, fala, são eles. Né? Você perguntar para a igreja ortodoxa síria, não, a igreja ortodoxa síria que está certa. Se perguntar para a igreja ortodoxa grega, ela vai dizer que não, é ela que está certa. Ela vai dizer a igreja ortodoxa russa, ela vai dizer que ela é o cristianismo. Existe a igreja ortodoxa etíope, gueses, vão dizer que eles têm a arca da aliança lá. Se você perguntar para a igreja ortodoxa copta, que talvez nunca ouviu falar, que só tem lá no Egito, eles vão dizer que eles representam o cristianismo. Então as religiões se apropriam do povo, se apropriam das tradições religiosas, e a gente fica com esse imaginário fazendo essas confusões. Hoje o pessoal politiza, e aí entra nas guerras chamadas guerras de narrativa, que é melhor chamar de guerras de discurso. Tá? Dentro da academia chama discurso. Então, os discursos
eles têm as suas vertentes ideológicas, religiosas e políticas. Não caia nessa armadilha, que isso não tem nada a ver com a Bíblia. Amém? Eu passo para meus colegas que quiserem. Eu gostaria de saber se algum irmão ou irmã quer dirigir alguma pergunta para o professor Ribeiro sobre essa temática. Ele já acabou a exposição e nós também já estamos com 9h30, né? Já estamos no horário. Pode falar, Lucas. Não dá para dizer que Isaías estava falando da fundação do Estado de Israel em 1948, tá? Mas a fundação de Israel em 1948, a fundação do Estado, ela tem relevância escatológica, porque teria que existir uma nação de Israel com um povo judeu dentro do Estado. Mas o Estado de Israel não é o Israel bíblico. Embora a profecia tenha se cumprido da fundação do Estado, o Estado não é bíblico. O Estado de Israel hoje aceita o aborto, é o Estado que é a nação que tem mais tem mais apoio ao LGBT, e os próprios ultra-ortodoxos, eles odeiam o Estado de Israel, porque eles querem um Estado rabínico. Não é? Então, o Estado de Israel é uma nação democrática. O Israel bíblico não é democrático. Não tem democracia no Israel bíblico. É teocracia. É um povo, são as tribos, Deus ordena de acordo com a lei, e o Israel do Antigo Testamento é a vara do juízo de Deus, deveria ser a luz para os gentios. O Estado de Israel não tem nada de religioso. Quando os fundadores fundaram o Estado, eles nem queriam os religiosos. Ben-Gurion era ateu, a Golda Meir era mais ou menos, os sionistas, a maioria eram ateus, o Herzl, o fundador do sionismo, era ateu. Eles queriam um Estado laico. Não é? A gente, quando foi para Jerusalém, para Israel, parece a Aparecida do Norte. É tudo a imagem. O único lugar que eu não vi assim imagens foi no Gólgota, no lugar onde Jesus foi supostamente enterrado. Ali era o único lugar que a gente não viu, mas muita idolatria. E esses judeus ortodoxos, aqueles que você vê vestido de preto, sabe, tudo de preto, né? Se você passa no bairro deles, eles até atiram pedra na gente. Se for sábado, eles podem até apanhar, né? Eles não aceitam, né? Inclusive, eles são a favor da Palestina. Eles vão à rua protestar. Eles defendem os palestinos, né? O território dos palestinos. E assim, tô falando, o judaísmo rabínico, a reencarnação é normal, tá? E a Kabbalah é um esoterismo inaceitável. E se o Estado de Israel é o Israel do Antigo Testamento, então ninguém precisa se converter. O cristianismo é irrelevante. Porque a visão cristã é que, na verdade, a lei nos serviu de aio para nos trazer o Messias, não é? Vindo o Messias, a lei não necessita mais. Não existe mais o Israel bíblico no sentido teológico. Porque este Israel bíblico, sim, teologicamente, ele foi substituído, mas não é que é substituído. A teologia do Novo Testamento, a hermenêutica, que é a interpretação do Novo Testamento, está em Hebreus. Hebreus é o único livro do Novo Testamento que nos explica, mas e que é aquilo tudo ali? Como que eu entendo hoje? Né? Aí Hebreus vai dizer, olha, vindo o Messias, como começa Hebreus? Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas.
hoje nos fala por meio do Messias, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, o qual também fez o universo. Ele é a imagem do Deus invisível, primogênito de todas as coisas. Aí foi nele, por ele, nele. Na própria tradição judaica antiga, vindo o Messias, a lei seria, não necessitaria mais da lei, porque o Messias traria a sua lei. O Novo Testamento é a nova lei. Em Jeremias 31, o profeta diz: eis que eu farei com a casa de Israel e com a casa de Judá um novo testamento, Brit Hadashah. Não conforme fiz com seus pais no deserto, mas eu colocarei a a minha lei no seu coração. Esse Brit Hadashah é a palavra Novo Testamento. No grego é Rekaine Diatheke. Quando Jesus toma a ceia, ele fala: este é o Novo Testamento no meu sangue. Ele está citando Jeremias 31. Quando Paulo, lá em 1 Coríntios 11, 23, porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o cálice e disse: este é o Novo Testamento no meu sangue. Tendo um Novo Testamento, você não tem mais essa interpretação rabínica, que é baseada na lei com acréscimos. Então você não tem um Estado teocrático que existia no Antigo Testamento. Você tem um Estado democrático, mais ou menos, porque o Estado de Israel é um democrático puxado para o judaísmo rabínico. Haverá um Estado não democrático no milênio. No milênio não vai ter democracia. Jesus será o rei. E diz que ele, quando alguém cometer alguma coisa, ele vai punir. Não tem democracia. Hoje nós vivemos estados democráticos porque não temos teocracia, tá? Então a democracia é o pior dos sistemas, né, como diz o Church, né? O pior dos sistemas, fora todos os outros. Porque nós não temos sistemas teocráticos. Se o Estado de Israel fosse o Israel bíblico, então seria o Estado teocrático. Teocrático não precisa de cristianismo. Tá? O Estado de Israel é um Estado mais ou menos democrático, laico, mas que tem uma forte influência do judaísmo rabínico, que aceita aborto, que o movimento LGBT é um dos mais fortes do mundo, que o judeu está pouco se lixando, o israelense, para ele, a lei, as festas judaicas é igual para nós o Bumba Meu Boi, o Curupira. É folclore. Tem até uma brincadeira dentro do judaísmo mesmo. O pai fala para o filho assim, o pai judeu fala para o filho: vamos celebrar a Páscoa, filho. Aí o filho judeu fala: pai, mas nós somos ateus. Aí o pai fala: ateus, mas judeus. Então, é uma tradição folclórica. Eu não sei se o Dimas esteve contando, mas o israelense, eu tenho uns amigos israelenses da USP. Eles são mais parecidos com um americano do que com um judeu da Bíblia. Os árabes são mais parecidos com os judeus bíblicos, assim, em termos de tradições que ficaram preservadas, tirando o islamismo, tá? Não confunda árabe com muçulmano. Árabe é etnia, muçulmano é religião. Os persas são muçulmanos, mas não são árabes. Eles são persas. Os iranianos são persas, eles são iranianos. Vai chamar ele de árabe e ficar bravo. Eles são muçulmanos. Então, assim, os árabes, como se mantiveram meio estacionados nas questões culturais, tem muitas coisas parecidas com os orientais. Um israelense está mais parecido com um americano na sua vida do que propriamente com um oriental. Né? Se secularizou, né? Ele secularizou. Então, por isso que o Estado democrático moderno não é o Israel bíblico, embora a fundação do Estado tenha relevância escatológica. Porque para se cumprir algumas profecias, tem que haver judeus numa terra chamada Israel. Né? Não sei se respondia.
Ok. Pastor Hélio. Eu vou pedir, assim, e o Ribeiro também, poder de síntese, senão nós já avançamos no horário para nós Eu não não... tenho esse poder, não. Vai ter que ter. Vamos orar. Ora aí que eu não tenho esse poder. Sim. É. O milagre de 48 é o retorno. Porque assim, você, para se cumprir as profecias literalmente, porque os amilenistas achavam que, vou tentar ser rápido, para se cumprir as profecias literalmente, os amilenistas, não vai, tá vendo? Não tem Estado, acabou, os judeus sumiram. Cadê? Não tem judeu. Ah, os judeus estão espalhados, como é que vai se cumprir as profecias literalmente? Porque literalmente a profecia diz Jerusalém, Sião. Aí os amilenistas diziam, não tem como se cumprir. Com a fundação do Estado, agora, elas podem se cumprir literalmente, porque tem lá, os judeus voltaram a Sião. Existe o Sião. Sem o Estado, não teria como se cumprir literalmente. E o outro milagre é a língua hebraica, né? Porque aí o povo fala o hebraico. E a academia de língua hebraica, ao contrário, a gente faz as línguas modernas vão evoluindo, né? A academia de língua hebraica tenta trazer mais próximo do bíblico. Então, realmente é uma coisa impressionante, mas não tem a ver com o Estado do ponto de vista moderno de um Estado democrático. Que o Israel bíblico ele não tem democracia nenhuma. Né? E não vai ter mesmo, só que assim, só pode existir um regime não democrático se, vou usar a figura, se o ditador for perfeito. O único ditador perfeito é Deus. Estou usando o termo ditador. O único senhor perfeito é Deus. Por isso a gente não pode aceitar nenhum tipo de totalitarismo ou, como diz, ditadura. Nenhuma ditadura é válida porque nenhum ditador vai ser perfeito. Mas Jesus é o rei perfeito. Então, só haverá um Israel restaurado quando houver o rei de Israel, que é Jesus. Por isso o Estado é só um Estado democrático. Mas a fundação do Estado, como a irmã falou, é um começo, né, de possibilidade de cumprimento literal das profecias. Ele está com pressa, tá? Não entendi. A pergunta é como pode existir o Israel teocrático no Antigo Testamento? Não, mas eu ainda não entendi. A existência de Israel teocrático é porque a lei foi dada a Israel. No Antigo Testamento não tinha a igreja. A igreja no Antigo Testamento é Israel em certo sentido, mas a igreja não existia como no Novo. Israel era o povo de Deus, era por meio de Israel, o povo de Deus, que as coisas aconteciam e que a palavra de Deus era pregada. Sim, não tinha democracia no Israel bíblico. Por quê? Era a lei. E a lei, quem que executava a lei? Era o sacerdote, né? Que ia lá, alguém falava, alguém violou a lei. Não tinha uma democracia. O povo não votava para eleger o sacerdote. O sacerdote era filho de Arão. Não existia votação. A democracia
subentende votação, eleição, o povo vai votar e escolher. O sacerdote não era eleito. O levita não era eleito. Era a lei que era, vamos dizer, imposta, né? Isso é diferente de democracia, né? Agora, o inimigo lutava contra o Israel, para que Israel não fosse a luz para os gentios. Como o inimigo luta para a igreja, né? Só que a igreja não é uma teocracia. Tem um livro muito interessante que chama... Vamos acabar. O livro chama O Evangelho do Reino, do George Led. O George Led diz, a igreja não é o reino, mas ela anuncia o reino. A igreja não traz o reino, ela anuncia o reino. Nós já vivemos os benefícios prévios do reino, mas o reino ainda não chegou completamente. Quando é que vem o reino? Venha o teu reino. Eu ia até pregar, não deu. Quando Jesus vier e reinar como rei, porque Jesus não cumpriu uma única função do Messias. O Messias tem 3 funções: sacerdote, profeta e rei. Jesus cumpriu a missão de sacerdote e de profeta, mas não de rei. Quando quiseram fazer Jesus rei, ele fugia. Mas ele, de acordo com as profecias, tem que reinar. Onde? Em Sião. Então tem que haver um estado, não um estado, mas um lugar onde tenha judeus, que se chama Israel. Aliás, o nome Palestina é um problema, porque é um nome que foi colocado pelos romanos, tirando o nome Israel. Né? Porque era de Israel, a terra de Israel na Bíblia. Os povos que vieram dominando aquela terra, e vou acabar mesmo. Israel nunca mais foi... O povo de Israel nunca mais teve posse da terra até 1948, isso que é interessante. Porque não se cumpriu aquela promessa de que o povo seria o governante da terra. Essas das inimias voltadas estavam os persas. Depois dos persas, os gregos. Depois dos gregos, os romanos. Depois dos romanos, ali na Idade Média, houve uma divisão. Depois entrou o Império Islâmico. Depois do Império Islâmico, os mamelucos, os otomanos. Só em 1958 que o povo de Israel está na terra de Israel. Então tem importância a fundação do Estado, mas não é Estado democrático e não é Israel do Antigo Testamento. Amém. Eu fico aqui, poderia ir mais tempo, né? Mas os irmãos também têm compromisso. Já estamos 1h50 aqui. O pastor Eric, ele vai assim, rapidinho, só falar sobre o seminário. Ele representa o EAD lá. Se alguns irmãos quiserem se inscrever lá, como que funciona, rapidamente, dá um briefing aí para eles. O site, boa noite. O site para inscrição é www.stbn.com.br. Bom, se você quer discutir mais escatologia, vai ter a nossa matéria lá. Você vai ter a honra aí de ter o professor Ribeiro lá. Como que funciona as aulas do EAD? O EAD é online, você encaminha, tem o módulo, são por módulos, né? Então, tem o bacharel, tem o médio, e aí nós estamos com a pós-graduação aí também, que é híbrido, né, Ribeiro? Qual que é o valor do bacharel? O bacharel, se for o bacharel presencial, no EAD é 170, no presencial é 335, a pós é 350. E se for... Então, aí tem todas as informações lá no nosso... Irmãos, é bom, hein? Faz lá porque vale a pena. E além de se aprofundar mais aí, ajudar o pastor Dimas. Né? Quantos anos lá no EAD? No EAD é 3. Uhum. O bacharel é 4 anos e o médio é 3. Ok. Então, se os irmãos quiserem mais informações depois, pega o Eric, que fala com ele, tá bom? Vamos orar, vamos encerrar. Obrigado, pastor, mais uma vez. Obrigado aos irmãos por estarem aqui. Eu gosto de uma frase do Hernandes que diz que judeu não é aquele que tem
o sangue de Abraão correndo nas veias, mas a fé de Abraão reinando no coração, né? Senhor, nós te agradecemos, te louvamos, te bendizemos por esse encontro, por essa aula, por cada irmão que aqui veio, pela vida também do professor. Que o Senhor o abençoe, que a sua casa, a sua família, seu ministério. Abençoe também o ministério do pastor Eric, a igreja em que ele cuida. Que o Senhor os guarde, os livre de todo mal. E que os irmãos possam voltar para casa também, seguros e livres de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, querido.